Graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Como vão todos? Vão bem? Sei que todos nós estamos assim já pouco sem paciência devido ao estender dessa pandemia, né? Já são praticamente 6 meses nessa situação e muitos de nós temos que nos reinventar, né? Nos readaptar a essa nossa realidade. Mas confiamos em Deus, que está no controle de todas as coisas, né? E como ouvimos recentemente uma pregação, vamos ter paciência e esperar no Senhor com paciência, confiar nele, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. E hoje, mais uma vez, estamos aqui trazendo um devocional, né? Faz tempo que eu não faço um devocional, e eu quero falar sobre as bem-aventuranças, que é exatamente o assunto que Jesus inicia falando no Sermão da Montanha. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então aí Jesus conclui, no versículo 12, as bem-aventuranças. Nós sempre dissemos assim, que bem-aventurados quer dizer felizes. E eu estava pesquisando um pouco mais sobre isso, que o termo original traduzido das bem-aventuranças, na verdade, é plenamente satisfeito, ou seja, se tornam plenamente satisfeitos as pessoas que passam por todas as situações. Plenamente satisfeitos os pobres que são pobres de espírito, plenamente satisfeitos os mansos, plenamente satisfeitos os que têm fome e sede de justiça, plenamente satisfeitos os misericordiosos, plenamente satisfeitos os limpos de coração, plenamente satisfeitos os purificadores, plenamente satisfeitos que sofrem perseguição por causa da justiça. Plenamente satisfeitos sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, ou seja, por causa de Jesus. Então, o termo bem-aventurados no original se encaixa exatamente numa pessoa plenamente satisfeita, o que nos leva a pensar agora, a meditar. O devocional é para isso. O devocional é algo que traz uma mensagem que nos leva a uma reflexão pessoal, que nos leva a pensar nas coisas que são do alto, como Jesus disse, nós deveríamos pensar nas coisas que são do alto, para daí então, nessa meditação, nessa reflexão, nesses pensamentos, a gente aplicar isso na nossa vida.
Então, eu não vou esmiuçar aqui cada uma dessas bem-aventuranças ou dessas coisas que nos levam a estar plenamente satisfeitos. Não quero me tocar, me deter a isso. Muitas pregações já foram feitas. Inclusive, a EBD, né, que tem sido online também, foi muito boa, quando explanou todas estas coisas aqui e nos fez entender um pouco mais o que são essas bem-aventuranças. O que eu quero trazer aqui é que a coletividade dessas bem-aventuranças são coisas que nós, como verdadeiros, genuínos cristãos, devemos ter já em nossa vida. Ter fome e sede de justiça, sermos pacificadores, sermos misericordiosos, sermos mansos, sofrermos perseguições por amor de Cristo Jesus. Todas essas coisas são qualificações, traços das pessoas que já tiveram encontro com Cristo Jesus, que são genuinamente cristãos. Nós somos bem-aventurados por todas estas coisas. E algumas delas são coisas que nós rejeitamos. Nós não queremos ser perseguidos por amor de Cristo Jesus. Quem gostaria de ser perseguido aqui? Ninguém. Ter fome e sede de justiça é querer que realmente a justiça de Deus seja cada vez mais plena em nossa vida. Fome e sede de justiça é para nós. Entenderam? Então, nós precisamos ter uma reflexão a respeito disso e começar a identificar essas coisas em nossa vida. Nós, como verdadeiros cristãos, precisamos nos preocupar com isso, porque sermos cristãos e evangélicos se tornou uma coisa muito banalizada hoje em dia, onde as pessoas não se preocupam mais com essas coisas, apenas adotam o título de evangélico, apenas adotam o título de ser cristão, ou de pertencer à igreja tal e tal. Se a igreja for grande, for a igreja famosa, aí que se torna mais ainda uma vanglória, uma satisfação em dizer que eu sou daquela igreja, sou daquela denominação, sou daquela isso e aquilo. Enquanto que Deus não está preocupado com isso não. De que denominação você é? Deus está preocupado com o fruto do Espírito que precisa estar evidente na sua vida, com os traços que te identificam como cristãos. É como alguém uma vez falou numa pregação, não sei quem foi, que quando houver a perseguição mesmo, que eu acredito que vai haver, dos cristãos, existe algo em você que te denuncia como cristão? A sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, o seu comportamento lhe identifica como cristão, a sua linguagem lhe identifica como cristão. Então, queridos, se não, você precisa ter uma reflexão mais profunda a respeito disso. Se nós não nos esforçarmos em passar pela porta estreita, nós não vamos de forma nenhuma passar. Deus não vai dar um jeitinho para a gente passar, não. Então, todas estas coisas aqui são coisas para nós refletirmos e aplicarmos em nossa vida, porque tudo isso aqui, essa bem-aventurança, ou essa plena satisfação de termos esses traços, de termos essas qualificações, de termos essas coisas no nosso dia a dia, é algo satisfatório da pessoa, como verdadeiro cristão, passar por tudo isso. Entenderam? Amados, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, levar mais a sério o reino de Deus, levar mais a sério o título que nós ostentamos de filhos de Deus, de evangélicos, de crentes, de cristãos, porque o que nós temos visto por aí é cada vez mais o evangelho está parecido com o mundo, com o jeito de vestir, com o jeito de falar, com as manias, as maneiras, o modismo. Nós estamos parecidos. E se nós atentarmos para a palavra de santidade, ser santo é ser separado das coisas desse mundo. Nós temos as nossas próprias características, nós temos a nossa própria aparência, nós temos a nossa própria linguagem, nós temos a nossa própria maneira de se vestir, nós temos a nossa própria maneira de falar, nós temos a nossa própria maneira, e a nossa própria maneira é gerada pelo Espírito Santo em nós, que nos faz viver como cidadãos
dos céus, onde o testemunho que as pessoas dão de nós, faz com que aquelas pessoas queiram ser como nós somos. Então, sermos felizes, como se diz a tradução de bem-aventuranças, ou sermos plenamente satisfeitos com todas estas coisas aqui, são coisas naturais daqueles que já reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Principalmente no versículo 10, quando ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Esse versículo aqui é que testifica mesmo que todas essas bem-aventuranças que ele falou são coisas que fazem parte do verdadeiro cristão, daqueles que realmente são de Cristo Jesus, que não andam mais segundo o curso desse mundo, que andam segundo o reino de Deus. Tem características, personalidade daqueles que são cidadãos dos céus. Tem em si o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo gerou em nós um outro caráter, uma outra maneira de viver, uma outra maneira de andar. O Espírito Santo gerou em nós. Nós fomos descaracterizados de cidadãos mundanos, e o Espírito Santo nos caracterizou agora com características de cidadãos dos céus. E é isso que nós precisamos nos preocupar, eu e todos nós hoje, Igreja de Cristo Jesus, que já estamos na reta final. Eu quero finalizar com o versículo 13, que é a continuação do Sermão da Montanha, que Jesus disse assim, depois de falar dessas bem-aventuranças, ele diz assim: vós sois, testificando isso que eu acabei de falar, vós sois o sal dessa terra, e se o sal for insípido, o que é o sal insípido? É o sal que não dá gosto, é o sal que não salga, é uma redundância, mas é exatamente isso. Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, versículo 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nos preocupemos como nós estamos andando, como nós estamos vivendo, como nós estamos transmitindo a Cristo com a nossa maneira de viver. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus te leve a uma reflexão profunda, quebrante os nossos corações e nos leve a um arrependimento não de remorso, um arrependimento de mudança, transformação. Sempre é bom refletirmos a respeito da nossa vida, e sempre bom buscarmos melhorar cada vez mais para agradar o nosso Pai Celestial, porque aí então será grande o nosso galardão lá no alto dos céus. Que você seja assim, que eu seja assim, que todos nós busquemos isso em nome do Senhor Jesus. Deus assim abençoe e até a próxima em nome do Senhor Jesus.